O que eu quero te falar é que o poder de Deus, ele cai sobre nós como família para transformar eu e você, né? Mas a pastora pediu algo aqui, e eu queria reforçar, uma vez que a gente está incentivando você ter a tua Bíblia, grifar, algumas crianças já estão pedindo aos pais, porque estão ouvindo isso lá, né? Os pais comprarem Bíblias, cara. Compra a Bíblia do teu filho, mas ele não sabe ler, dá uma Bíblia e manda ele levar. Aqui, ó. Legal, vende aí também. Você pode comprar onde você quiser, cara. Mas aí, vai dando para os teus filhos, vai incentivando. Eu não vou terminar hoje o que eu tenho para te falar, mas eu quero te dizer que o reflexo, os teus filhos, eles acabam sendo o posicionamento que você toma. Está muito mais na minha responsabilidade como pai, né, como mãe, de nós termos uma jornada de mudança, de rotina, que fazem com que os nossos filhos entrem no mesmo caminho. Gente, isso é óbvio. Eu quero falar nessa manhã coisas que são verdadeiras, não estou aqui para bater em ninguém, obviamente, todos nós estamos aprendendo, ninguém é expert em criar filhos e família, nós somos seres imperfeitos e nós precisamos demais da graça de Deus, da visão dele, para que a gente possa, com sabedoria, estabelecendo coisas e mudança, tá? Então vai recebendo isso com carinho, que eu vou falar nessa manhã e no próximo domingo, a importância de você ter um comprometimento, cara, com a verdade, para que os teus filhos olhem isso. Veja bem, se eu não leio a Bíblia, você acha que meu filho vai ler a Bíblia? E eu já vi muitos posicionamentos, tipo assim, você tem que ler a Bíblia. Só falta o menino falar assim, você não lê? Poxa, que essa aí foi demais, hein? Tu imagina? O moleque dizer isso para o pai dele, ou para a mãe dele. Então, são hábitos que precisam ser mudados em mim, em você, que mudarão os seus filhos. Os dias são críticos, gente, nós precisamos ter consciência. Pede ao Espírito Santo para dar uma lavada, dar uma clareada, para entender que os dias de hoje são complicados em termos de educação de filhos, de cuidado. De nós vermos os nossos filhos também servindo a Deus. Mas veja, se eu não sirvo, então como é que ele servirá? Qual o nível de comprometimento que eu tenho com Deus será o nível que os seus filhos também vão engatar. Alguém está pegando? Uma vez, muitos anos atrás, eu ainda era pastor relativamente novo, né? Continuo, né? Aleluia. Mas aí um casal veio conversar comigo na igreja, da qual eu também pertencia, era pastor auxiliar, e veio chorando, falando da dificuldade do adolescente e tal. E lá falou várias coisas que eu sei essa agonia, né? Ontem mesmo, conversando com um pastorzão lá, ele veio conversar comigo lá no Remi, pedindo ajuda em relação ao filho dele. Então, aí me falou algo e tal, mas eu conhecendo o casal, eu tive que, olha, deixa eu abrir aqui meu coração para te falar algo, que tem algo aí muito evidente, que pode estar comprometendo demais, né, essa jornada do seu filho adolescente. E aí eu fui abrir meu coração, olha só, vocês vêm de vez em quando à igreja. Então vocês não fazem da jornada de vocês cristão um hábito de servir a Deus e estar na igreja. Então essa maneira solta demais, ou essa maneira quase que separada de ocasionalmente estar na igreja, esse mesmo espírito, essa mesma maneira passou para o teu filho. Aí você quer que ele agora seja uma pessoa de Deus? Assim, num conteúdo de estar buscando e tal? Não vai. Não vai. Se você tem filhos ainda muito pequenos, bom. Quando chega na adolescência, aí tem que ter várias sabedorias. Depois eu vou falar mais sobre coisas nesse conteúdo. Mas o nosso estilo primeiro, falando aos pais aqui nessa manhã, por isso está escrito, pais posicionados. Isso foi um tema que foi me dado num congresso de família, numa igreja muito boa, lá em Rio das Ostras, da qual eles fizeram lá um dia inteiro para falar de família, com várias atividades, e à noite eu fui compartilhar essa palavra. Então, eu quero compartilhar isso aí com vocês, porque se vocês, pais, nós estivermos posicionados e comprometidos, seus filhos já vão entrar nesse veio. É tipo, sabe aquele negócio? Foi no vácuo, meu.
Está no vácuo, não é? A mesma paixão, eu, pai, a Deise, nós temos por Deus e pela igreja, será passada para os nossos filhos. Alguém está entendendo? Eu me lembro de Moisés, chegando ao final da jornada dele, e Deus já falou assim, olha só, o cara que vai te suceder é Josué, porque nele há o Espírito. Mas Josué, ele toma posse do Espírito de Moisés, pelo comprometimento em servi-lo, e está o tempo todo com ele. Então tem coisas que são passadas, gente, justamente pelo nosso estilo de viver. A paixão que você tem por Deus será implementada pelo Espírito Santo na vida dos teus filhos. Que alguém diga amém nessa manhã. Então nós estamos vivendo dias, eu cresci numa geração, eu e a Deise, que é o seguinte, cara, nós servimos a Deus, e servir a Deus é nos congregar. E congregar muito, cara. Meio de semana eu estou na igreja. E eu trabalhava assim como você, secularmente. Cheguei na minha jornada, numa época da minha vida, a 2 plantões por semana. E naquele momento eu não podia estar no meio de semana, mas a Deise estava com as crianças. Aí beleza, domingo eu estava na igreja. Dificilmente, raridade, eu dei um plantão domingo. Num conteúdo assim, de eu escolher, não quero dar domingo, porque... Não, eu sirvo a Deus. Eu coloquei isso, até direcionei, Deus me ajudou a direcionar a minha jornada profissionalmente, para que eu tivesse tempo com Deus, e Ele fez isso. Para que eu pudesse ter tempo com a família. Então é domingo de manhã e domingo de noite. Hoje a galera está ficando numa... Olha, eu estou sempre visitando nossos filhos lá na América, então... o nosso filho mais velho estava falando comigo, pai, o negócio é o seguinte, a galera aqui acha, e já fizeram uma estatística, de que a pessoa se sente comprometida, ela se sente, ela diz assim, eu sou comprometido com a casa de Deus, com a obra de Deus, vindo 2 vezes no mês na igreja. Se a nossa jornada é diária, eu apareço 2 vezes por mês numa congregação, me acho comprometido com Deus. Eu estou iludido, cara. Eu estou na mão das trevas, eu não estou enxergando. É o que está acontecendo nessa apostasia das pessoas acharem e pensarem que estão bem. Está tranquilo, é a minha maneira de encaixar Deus na sua maneira de pensar. Isso é apostasia, cara. É uma porta dos fundos que está grande demais, cara. Olha os desigrejados aí, cara. Não preciso, fica em casa. Tá, beleza, fica em casa, teu filho também fica e tal. O que você está passando para ele? Um hábito de não estar comprometido com Deus. Olha o silêncio sepulcral nessa congregação, nessa manhã. Mas nós temos que ouvir tudo isso, gente. Isso aqui é saúde para você e para mim. Ok? Saúde. Saúde em abundância, dá tempo, eu quero te falar nessa manhã, dá tempo de restaurar comprometimentos. Dá tempo de sair de um hábito errado, de estar muito frouxo, de aparecer para o dia de Santa Ceia, de não estar continuamente com os filhos na igreja, domingo de manhã, domingo à noite. Eu sei que dá trabalho, mas é assim mesmo. Uma época de novo que a gente era casado, eu vou dar alguns exemplos, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas em relação a servir, andar com Deus, Deus vai trabalhando. Mas a gente pegava ônibus, metia as crianças no colo, ia para a igreja, depois voltava, aquele ônibus lotado, a galera voltando da praia, encachaçada, cheio de batuque, e a gente ali tendo que aturar aquilo ali, segurando criança, e bota um aqui em cima, bota o outro aqui em cima, e carrega e leva para casa. Domingo após domingo. Domingo após domingo. De manhã e de noite. Meio de semana. Dessa maneira eu tenho que levar a cama para a igreja. É a tua salvação mesmo. Eu prefiro levar. Na minha época o pessoal fala, quem são os ratos de igreja aí?
Mas antes de iniciar, eu estou colocando tudo isso, gente, porque isso é importante. Eu posso trazer uma mensagem, né? O Espírito Santo está falando algo, mas é o teu convencimento daquilo que você está percebendo que precisa mudar. A força do comodismo, ela está muito em alta, cara. Porque tudo está sendo promovido para esse comodismo. Eu fico aqui em casa, está chovendo, eu vou assistir pela internet. Óbvio. Mas eu tenho que de noite levar meu filho e depois buscar. É isso aí que tu tem que fazer, meu irmão. Eu também vivi isso aí. Eu e a Deise vivemos. E olha, eu quero dizer para vocês, a gente não se arrepende desse tipo de comportamento, de estar comprometido. Há anos que nós estamos assim. E vamos terminar assim. E passar esse legado para o coração deles. Agora, o dia que eles crescerem, tiverem suas famílias, aí a responsabilidade é com eles. Alguém está entendendo isso nessa manhã, gente? Mas eu quero te falar que ainda dá tempo de você mudar um estilo de viver. Criar um hábito saudável para a família, não é um hábito para si mesmo. Não, eu estou bem com Deus, eu vou ficar aqui. Não, você não está bem com Deus, você não vai ficar aqui, serve a Ele, vai para lá. Esse é um batidão, né? Eu brinco com o pastor Teixeira, porque a gente fala muito isso. Como é que é, Maurício? De pé sem cair, deitado sem dormir, sentado sem cochilar. Dá trabalho viver. Dá trabalho ser comprometido. Dá trabalho ter um hábito, cara, que vai no final da história, a longo termo, vai construir. E é isso que nós precisamos, urgentemente, pelos dias que nós estamos vivendo em relação ao mundo, que atrai tremendamente, tem feito uma devastação da maneira dos nossos filhos pensarem. Pelo quê? Pela proximidade. Todo dia na escola. Muitas vezes ficam lá 6 horas na escola, depois faz um outro curso, não sei das quantas. Não vou falar nem quanto entra na faculdade, de como está hoje o processo de lavagem cerebral, não pela instrução. Bom seria irmos para a faculdade, para a universidade, e os professores se aterem a falar apenas o seu comprometimento de ser professor de uma matéria. Mas eles querem formar uma ideologia satânica, cara, de caos, contra a cultura da família, da moral. E é isso que está acontecendo, dissolvendo, cara, o laço familiar. É isso mesmo, dissolvendo os laços familiares, onde os filhos estão indo para a faculdade, ficando revoltados com seus filhos. Que espírito é esse, cara? E hoje tem famílias pensando, eu não sei se eu vou botar meu filho na faculdade, cara. O que vai acontecer é isso, cara. E eu venho orando sobre isso. Gente, nós precisamos então fazer um colégio, uma escola para os cristãos. Quiçá uma universidade séria que vai ensinar, não vai ensinar ideologia não, cara. Vai ensinar a verdade, lá vai ensinar o que tem que ser. É engenharia, então o professor chega lá, gente, vamos lá, nossa matéria é essa aí, tal, beleza e tal. Agora ficar refém na mão desses inimigos, na mão das trevas, cara, da desestruturar, né? A família e o ser humano. O que é isso, cara? Mas é isso que há anos o inferno vem fazendo. Ele vem minando e acabando com o ser humano através das localidades de ensino. As localidades onde são influência. A igreja também é uma influência. E a influência é verdadeira, que liberta, que cura, que transforma. Então nós temos que aumentar essa influência. E vai aumentando. Hoje dizem aí que na nossa nação nós somos quase 70 milhões de pessoas, cara. Que esses 70 milhões têm uma consciência verdadeira. Não é? Então, tendo feito essa introdução aí, que a gente precisa mexer no nosso hábito.
Fala assim, hábito. Para mexer no nosso hábito, tem que primeiro pegar no nosso pensamento, né? Mudar a maneira de pensar. Você sabe nessa escadinha que fala sobre pensar, acaba mudando nossos hábitos, os hábitos determinam o nosso caráter, e o nosso caráter determinará o nosso destino. Beleza, aonde é que está o teu destino para ser bem-sucedido, ou na formação de família, ou em qualquer área? Está na sua maneira de pensar hoje. Se eu não sou transformado na minha maneira de pensar hoje, pelo poder vivo da palavra, se não há metanoia, que é arrependimento, mudança na maneira de pensar, não mudará o dia final. Eu sou consciente da mudança de pensar, mudará os meus hábitos, mudará o meu caráter. E isso vai me levar para o lugar. Então, nós estamos nessa manhã, e é isso continuamente que Deus faz, é sendo transformados pela renovação da nossa mentalidade. No final da história, o que derruba a mim e a você é a nossa maneira de pensar, nossa mentalidade. Então, nessa área, então, de relacionamento, marido e mulher, ainda tem muita mentalidade errada. Pensando errado, agirá de maneira errada. Eu vou agir com base no que eu penso. A minha ação e meu comportamento, ela é baseada na minha maneira de pensar. Então, sejamos, para todos nós, para aqueles que nos assistem, transformados pela renovação da nossa mente com a verdade, para que então experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia! Romanos 12, verso 2. Mas você vê, a experiência vem de primeiro uma mudança de mentalidade. Eu vou fazer uma série aqui sobre o homem interior. Esse ser espiritual pensante que somos nós, a imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, Ele é um ser pensante, olha aí, ó. O quê? Nós somos Ele, criados na mesma classe, mesmo gênero. Um ser espiritual pensante. É por isso que o pensamento dele nos abençoa. O pensamento dele é puro, é valoroso. E o que ele quer é fazer com que eu e você pensemos como ele. Uau! Fala um uau aí. Uau! Pastor, é possível? Claro que é, cara, mas só que eu tenho que jogar fora, gente, a nossa maneira de pensar. Não, pastor, mas dessa maneira eu vou virar um legume, eu não tenho opinião própria. Cara, vai devagar, vai devagar. Não é uma questão de opinião própria, põe isso de lado, eu quero a opinião do meu Deus. Sobre família, sobre qualquer área. Eu quero me encher do pensamento dele. Eu me encho do pensamento dele, a minha mentalidade muda. A minha maneira de agir também muda. E se eu estou pensando certo, eu agirei de maneira certa, eu construirei a minha vida. E daqueles que estão ao meu redor. Quem está me assistindo na internet aí? Eu quero convidar você nessa jornada aí, de falar um pouquinho sobre isso. E aqui vai uma metanoia, sobre pais posicionados. Aí sim, os filhos serão estabilizados. Para não existir essa disfunção familiar que a gente vê por aí, cara. Está muito grande. E eu quero te falar, infelizmente está invadindo a igreja do Senhor. Por quê? Porque as famílias do Senhor estão pensando como o mundo pensa. A atração da maneira de pensar do mundo é muito grande, eu sei, porque nós vivemos nesse, em inglês, nesse environment, nesse ambiente. Um ambiente onde todo dia a gente ouve um besterol, a maneira de pensar é essa, o que faz é isso. Parece que a sociedade ela é carregada. Nós estamos vivendo agora a era das redes sociais, que em si não teria problema nenhum. Mas vamos saber lidar com isso, para isso não influenciar de maneira negativa, gente. Porque nós estamos usando a rede social para mandar o evangelho, né? Para transformação de pessoas. Você tem que guardar. Eu gosto quando está escrito lá em Provérbios 4. Abra a Bíblia, vamos lá, vamos grifar esse verso aí.
Agora você vê como é que isso é poderoso, hein? Salomão escreve algo tremendo. Você que está em casa, abra uma Bíblia, pega de papel, tira esse celular da sua mão aí, rapaz. Oh, Jesus. Provérbios 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, mas guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida e saúde para quem acha. 23. E sobretudo, Elinho, o que você deve guardar, proteger, é o seu? É o meu ser pensante. O íntimo do meu ser são os meus pensamentos. Você é uma crença, eu também. Eu sou um conjunto de crenças que me formam. É por isso que nós precisamos ser formados pela palavra, na maneira de Deus pensar sobre finanças, família, relacionamento. Alguém está pegando isso aí? Olha aí, atenta, foco na minha palavra. Que você vai achar, Elinho, vida e saúde para o seu corpo. Uau! Guarda o teu coração, protege a tua maneira de pensar. Isso aqui vai fazer parte dessa série que eu vou fazer, mas eu vou te explicar alguns conteúdos até científicos que são bacanas. Você sabia que a nossa maneira de pensar pode deteriorar o nosso corpo? Não, mas eu já estou velhinho. Não, cara, não estou falando sobre isso aí não. Né? Eu sei que os alimentos também contribuem para algumas coisas, né? Mas eu quero te falar que o pior deles é o que ninguém presta atenção, maneira errada de pensar. Pode gerar sentimentos negativos que destroem o nosso corpo, gente. Estou falando, tem pessoas aí destruídas porque estão pensando errado. Eu estava nesse remi mandando uma palavra, aí estava lá e tal, beleza, vamos orar, e tal, orei, aí senti vontade, é isso aí mesmo, de dar pau no capeta. Pá, e tal, eu te repreendo. Aí o Johnny estava cantando e me veio assim, tem alguém, eu não sei, ele está sendo armado aí uma cilada na mente para tirar a vida do inferno, cara. Mandei ver. Pum. Aí depois fiz uma oração, quebramos aquilo e tal. Aí, né, Deise, ficamos sabendo que uma moça que é vizinha lá de um casal da igreja, lá do pastor Djalma, né? A minha vem chorando à frente. Por quê? Porque tem várias situações acontecendo de perdas e situações que deixam a pessoa alone, sozinha, que ela estava começando a pensar nisso. É melhor tirar minha vida, porque nada dá certo, aquilo outro e tal. Fala que Deus está me falando que em 2 semanas, se a vida dela não resolvesse, que ela ia tirar a vida dela. Aí você vê o Espírito Santo sabendo do que está acontecendo. Eu não estou falando, gente, de pessoas lá de fora, estou falando de pessoas cristãs. Ele é maior, Ele é o pensamento, da qual te preenche, cara. Enche a tua vida de esperança, Ele. Não o que eu tenho a pensar. Mas essa série que eu vou fazer vai ser legal. Estou pedindo a Deus, Jesus, me ajuda a preparar isso. Vocês orem por mim, né? Agora eu vou pedir de novo, né? Vocês orem por mim. É o crente 6 horas. O pastor agora está nessa. Crente 6 horas. Vocês orem por mim. Que essa é a dinâmica mais importante que as pessoas não percebem. É uma maneira errada de pensar, que precisa ser transformada. Ela precisa se ajustar e se alinhar à maneira de Deus. Ela impõe o foco. Presta atenção, cara. Não deixa desviar, não deixa sair de dentro de você. Na sua maneira de pensar, sobre tudo que você tem que guardar, é essa a tua maneira de pensar, porque é daí que procedem as fontes. É do pensamento que procedem as atitudes, comportamentos. É de uma maneira de pensar que, vamos dizer assim, os sentimentos são originados. Você simplesmente não está sentindo do nada.
Você sente por causa de um pensamento. Alguém te fala algo bom, você se alegra. Alguém te fala algo ruim, você se entristece. Então os sentimentos, eles não aparecem. Eles aparecem da forma de pensar. Daí muitas pessoas no dia de hoje estão entrando ladeira abaixo, na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico, porque estão num ciclo de pensar errado. Não sabem, não percebem, precisa ser quebrado. Ok? Então, beleza, pastor, não tem como, mas está acontecendo isso, aí vem, e o inferno então trabalha. Ele pega tudo que você está acontecendo contigo e faz você pensar a falta de esperança, que Jesus te abandonou, que ninguém liga para você, que você é um largado, que eu estou sozinho, isso vai gerando aquilo que o inferno quer. Não vê esperança, e no final dessa história acaba terminando com a sua vida. Como é que eu corrijo isso, pastor? Na minha maneira de pensar, com base no que está escrito. Filho meu, atenta para as minhas palavras, ao meu ensinamento, inclina os teus... Não deixe apartar-se de você, cara. Eu tenho que proteger a minha maneira de pensar. Escreve isso aí. Você precisa proteger a tua maneira de pensar. Olha, eu não sou diferente de você, todos nós estamos nessa aí. Mas o inferno, ele insiste dia após dia que eu e você pensemos errado a respeito de alguém. Parece que tem um conteúdo que ele fica jogando ali uma crítica em relação a pessoas. Aquele pré-julgamento ou aquele julgamento que não tem a melhor validade de verdade, mas vamos dizer assim, é uma maneira de pensar, é uma crítica, é um julgamento que não tem propósito, cara. Mas o inferno põe, e a gente acredita naquilo que a gente pensa dos outros. Está errado. E muitas vezes isso acontece via cilada das trevas. Você conhece a pastora Elona? Ih, é uma jararaca. Aí o cara ouve isso da Elona. É só uma brincadeira, né? Todo mundo sabe que essa garota... Meu Deus. Obrigado, Jesus, pela pastora Elona, pela paixão que ela tem pelas crianças. Meu Deus. Ok. Aí daqui a pouco, você não conhece a pastora Elona? Quando você vê a pastora Elona, jararaca. Não quero nem conversa. O quê? Eu estou acreditando em algo que não é verdadeiro. Coisas que vêm na minha mente tão rápidas e vêm na sua mente também. Você e eu não podemos abraçar. Daí eu preciso, Romanos 12, vamos lá, para você anotar na canetinha, verso 2. Pega aí e abre a sua Bíblia, Romanos 2, 12, 2, perdão. Você que está em casa. Rapaz... Eu estou só no Cuvé, eu acho que eu vou ficar no Cuvé hoje. Romanos 12. Mas é Jesus, ele está aqui conosco. E o Espírito Santo está falando, né? Verso 2. E não vos conformeis, não se molde, Elinho. Eu vou terminar com isso. Você não pode permitir, olhem para cá, grifa aí para você guardar umas passagens poderosíssimas. Você não pode permitir ser moldado na sua maneira de pensar, porque não se conforme, não se moldeis ao mundo. Como assim? Na sua maneira de pensar. Porque está falando, seja transformado pela renovação do quê? Da maneira de pensar, pela mente. Então está escrito, não se conforme com este século, com esse mundo, não permita ser moldado. Moldado, sabe o que é moldar? Você formar a pessoa. Antigamente, a gente usava muito essa expressão, né? Que está fazendo a tua cabeça? Alguém lembra disso aí? Não sei se é muito usado hoje, mas o que está fazendo a tua cabeça? É exatamente isso aí, cara. Nós somos o resultado de uma crença, se certo ou errado é outra coisa. Eu sou um conjunto de pensamentos a respeito de como é família, como ser família, ou como deveria.
Mas se certo e errado é outra coisa. Daí a gente fazer a metanoia, a transformação, é a mudança. Mas olha, transformai-vos, continua aí, pela renovação na vossa mente, para que então experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por mais, gente, que nós tenhamos família, nós somos cristãos genuínos, a gente está buscando a Deus, eu e você, eu quero te falar que eu tenho que ser renovado na minha maneira de pensar sobre a minha casa, na minha maneira de pensar sobre a minha conduta com meus filhos. Isso vai primeiro para com Deus, minha conduta, meu comprometimento para com Ele, para que meus filhos venham. A gente vai falar, mas eu quero te falar, palavras elas convencem, mas exemplos arrastam. Você ensina muito mais para os seus filhos por comportamento do que palavras. Conselhos são legais, você fala muita coisa. E a gente sabe, dependendo da idade da criança, você vai falar uns negócios, aos filhos, já vem ele falando esse negócio aí. Então, cada um de nós, a gente passou por isso também, não é? Mas a maneira de se comportar, você que é mãe, a maneira de se comportar, você que é pai, vai fazer toda a diferença. Daí hoje a gente aprender isso, eu queria compartilhar algumas coisas no Remi, nem consegui. Mas hoje liderança é uma influência comportamental. Porque se não gerar transformação naqueles que estão ao seu redor, nada acontece. Não é uma influência ao ponto das pessoas que estão ao seu redor ficarem intelectualizadas ou serem informadas, não. A influência de Deus é uma influência transformadora. Se você anda com Jesus, Ele te mudará. Verdadeiramente. A mim também, cara. É assim mesmo. A gente se abre para Ele, Ele muda a nossa vida. Ele vai mudando. Eu vou me convencendo de que não é o que eu penso, é o que Ele tem a dizer. Alguém pegou isso nessa manhã? Então, legal. Hoje dei essa entrada aí. No domingo que vem a gente continua. Jesus não voltou mesmo, a gente... Não é não? Então, mandar ver. Então, não deixe, fala para o teu irmão, não deixe de estar aqui domingo que vem. Tá? Ó, se você quiser convidar um amigo, alguém, porque a gente está falando sobre família. Muitas coisas serão ditas que podem mudar a vida de uma pessoa para sempre, vai ajudá-la. Tá legal? Então, vamos embora ficar de pé?